Olá! Boa noite, meninas! Tudo bom? Hoje eu e a Ana vamos conversar um pouquinho sobre qual é o corpo ideal para você ter. Será que aquele corpo ideal é aquele corpo que a gente vê nas revistas? Será que é aquele corpo que a gente vê no Instagram? Será que teu corpo ideal é com muito menos gordura do que tu tem agora? Qual será que é o teu corpo ideal? Aonde será que tu precisa chegar? O que será que tu precisa alcançar para estar feliz com o teu corpo, para ter um corpo saudável, para ter um corpo que tu gosta de habitar? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho em cima desse tema, sobre o corpo de cada um, sobre genética de cada um, sobre como a gente precisa enxergar o nosso corpo e até onde a gente vai. Então, a Ana já está entrando aqui. Vou autorizá-la. E a gente vai conversar sobre isso. Eu vou botar o tema, vou fixar o tema aqui. Olá, Olá! tudo bem? Tudo contigo? Tudo ótimo, tudo certo. Vou Vou- fixar o. Qual é o Tô corpo aqui. ideal? Para você ter. Ai, eu quero achar um filtro. Vou ficar com ciliuda hoje, ó. Tu tá bem longe de mim, tá? Tu tá num zoom. Eu acho que quando tu botou filtro, tu ficou num zoom muito grande. Eu tô vendo só o teu nariz e tua boca. Ai, meu Deus. Que estranho, Uhum. né? Porque pra mim não dá pra ver assim. Tipo, que Uhum. tá coisado. Calma aí. Aí, ó, daí aí ficou longe. E aí ficou perto de novo. Ai, gente, que doido isso, hein? Aham. E agora? Tá, eu tô vendo, tá, daqui pra baixo. Tá bem no Ó, zoom ainda. mais pra trás, então. Melhor? Ainda daqui pra baixo. Aê? Deu? Tira o filtro pra eu ver. Calma aí. Assim fica bom. Porque daí assim tu fica inteira. Então eu vou ficar com essa cara aqui feia hoje mesmo. Então vamos assim. Porque senão tu fica muito no zoom, sabe? Corta a qualidade da imagem. Uhum. Eu não sabia disso. Bom, gente, vou ficar assim, ó. Hoje não tão linda, mas tá bom. Essa Eu estou parte sem aí. nível também. Então estamos juntos. Ah, tá linda aí. Tá linda, tá linda. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, Marlise, Marlise! Tudo bom? tudo certo aí com vocês? Marlise é nossa amiga de todo santo dia. Segunda, terça, quarta. Amanhã a gente não se vê. Sábado. Sábado. Ai, adoro. Coisa boa, hein? Só terça que vem que ela não vai poder estar com a gente. Ah, é verdade, verdade. Por um ótimo motivo. Uhum. Verdade, verdade. Bom, meninas, vamos começar então? Hoje o assunto. Vamos. Ah, eu tô empolgada, porque eu acho que é um assunto tão legal, tão importante, né, pra gente, ainda mais nesse momento que a gente vive, né, que existe essa busca essa palavra. Eu e a Lê tava Exacerbada. conversando hoje que a gente tá em janeiro e a gente já tá esquecendo tudo. A gente tá esquecendo as palavras, tá esquecendo o tema das coisas. Isso é janeiro, imagina dezembro, gente. Dezembro a gente vai estar passada já. Socorro. Ai, bom, então, ainda mais nesse momento, né, que existe essa busca exacerbada por um corpo perfeito, pelo corpo Antigamente era da moça da capa da revista, né? Hoje em dia é pela blogueira, é pela influencer, é por, né? Mas antigamente era por conta dessa questão da capa da revista. E é E aí a engraçado, gente Ana, porque antigamente, assim, lógico, né? Tinha esses retoques na revista, mas a gente não tinha esse retoque na palma da nossa mão. A gente não conseguia mexer numa foto nossa. Então, as fotos que a gente via das pessoas era uma coisa mais real, né? E agora não. Agora a gente precisa prestar atenção o quanto a gente está enganado e o quanto o nosso olho está treinado a não ver nenhum defeito nunca em foto nenhuma. Porque apagam poros, apagam celulite, apagam estrias, apagam pele, tudo, né? Então a gente precisa cuidar porque o nosso olho está sendo treinado a ver uma pele perfeita, um corpo que ele realmente não existe em lugar nenhum. Então o quanto a gente precisa cuidar para a gente não ficar. Ai, não ficar frustrado por não bitolada, alcançar né? aquilo, né? Bitolada no negócio. E é bem isso, gente, porque olha só.
Não foi pensado nada. Mas vocês viram que eu entrei aqui, o que que eu já estava tentando fazer? Colocar um Filtro. filtro. Olha como que a gente está treinada. A gente não consegue mais nem se olhar quando está sem filtro porque acha que tem alguma coisa estranha. Né? Tira uma foto, já quer logo passar um filtro já para ficar com a pele lisinha, para ficar melhor. Gente, que loucura, né? Que loucura. É normal ter mancha, é normal ter poro, é normal ter espinha, é normal ter ruga, é normal ter sinais, é normal ter tudo isso, né? O quanto a gente Sim. precisa cuidar. Cara, depois que a gente. E é muito engraçado isso mesmo, né? Depois que a gente se acostuma com o filtro, que a gente gosta de algum, daí a gente se vê com aquela pele de pêssego, os dentes bem branquinhos. Tu Sim. olhar e se ver sem o filtro realmente dá um baque, né? E isso a gente com Sim, a gente mesma. às vezes a gente leva um susto. Eu, pelo menos, às vezes levo um susto, tá na câmera, assim, daí sai o filtro e fala, meu Deus, como eu tô. Olha só como é que tá, né, as coisas hoje em dia. Gente, que loucura, né? E aí eu acho que a maior discussão, né, que a gente tem aqui hoje para conversar e que a gente trouxe para conversar com vocês é se existe um corpo ideal para cada uma, se existe um corpo perfeito, né? Eu até escrevi aqui o corpo de capa de revista, mas corrigindo hoje o corpo das influencers, das blogueiras que a gente vê, né? E também, aí, Lê, eu gosto dos temas mais polêmicos, né? Então, eu trouxe uma outra coisa aqui, uma outra questão, que é a questão... Hoje em dia, a gente fala tanto sobre a questão do body positive, de ser mais, de se aceitar como é, de, né? Assim, dessa forma. E aí, a questão que eu vejo é, será que existe algum problema em ser gordinha, nesse sentido? Né? Então, eu acho que esse é também mais um tópico que eu trouxe aqui para a gente discutir mais para frente. Olha, Cláudia! Meu Deus, que saudade, Cláudia, quanto Cláudia. tempo! Super saudade de você, Pegou tá? férias da gente. Pois é, pois é. E aí, né, o que que acontece? Às vezes, como é que essa mulher se sente? Ela se sente, às vezes, frustrada por não conseguir ficar igual a pessoa XY, por não ter... Hoje em dia, né, a gente vai falar de corpo, mas o rosto faz parte do corpo, mas hoje em dia todo mundo fazendo algum procedimento no rosto porque quer ficar ou igual tal pessoa, porque acha que tá imperfeito, né? Então, a gente sempre tá buscando alguma coisa. E o que, né, que muitas vezes a gente sonha, o que muitas vezes a gente quer com tudo isso? A gente quer ter o corpo de determinada forma, né? Seja ele magro, ou eu quero ser uma pessoa muito magrinha, assim, né, com a perna mais fina, ou então eu quero ser uma pessoa que quero ter volume, então eu quero ficar com a minha perna mais grossa, com o meu bumbum maior, ou então eu quero ter a cintura mais fina. Então a gente vive nessa busca o tempo todo por um corpo. E E eu aí, acho que além da frustração, Ana, entra a vergonha aí, muito forte, né? Esse negócio do querer a perna fina, querer isso, querer aquilo, a gente precisa cuidar muito porque é tão moda, né? Até, sei lá, 10, 12 anos atrás, a moda era ser bombada, eram as paniquetes, agora a moda é ser mais magrinha. Então a moda vai mudando com o corpo e se a gente for atrás de moda e não atrás do nosso biotipo, a gente enlouquece. sim, sim. E aí a gente fica sonhando com coisas que às vezes não, na realidade não são realidade, né? Eu trouxe até uma história aqui para contar para vocês. Eu já falei que eu dancei por muitos anos, né? Eu fiz balé por 14 anos. Então, desde os 5 anos de idade até 18 eu dancei, aí depois eu me mudei para o Canadá, daí lá eu também dancei mais 6 meses. E por muito tempo porque assim, ó, o meu biotipo não é biotipo de bailarina. Porque como que é o biotipo de bailarina? O biotipo de bailarina é com a perna fina, mais alta, uma pessoa talvez um pouco. Eu não sou. Eu sou baixa, eu tenho 1,62. Mas o biotipo de uma bailarina é um pouquinho mais alta, com a perna mais fina, com o tronco mais miudinho, assim. E eu sou totalmente o contrário, né? Não que eu sou da perna grossa, mas a minha perna ela é mais grossa, eu sou mais baixinha, eu sou mais parrudinha, assim, Não é sabe? longilínea, né? Isso, eu não sou longilínea. Tenho os ombros mais largos. E aí eu via as meninas, né, com toda essa coisa de, tipo, tinha algumas que não tinham realmente o biotipo de uma bailarina e tinha, né, convencional, uma bailarina, digamos que a do Bolshoi, por exemplo. E tinha aquelas que tinham. E aí eu sempre
ficava pensando, caraca, porque eu era boa, eu dançava bem, mas aí eu juro que desde pequena eu pensava, eu nunca vou ter uma carreira como bailarina. Porque eu seria barrada logo de cara pelo meu biotipo. Não adianta só dançar bem, né? Existe um biotipo. E ali, então, eu entendia que eu nunca ia ser uma bailarina. Da forma profissionalmente falando, né? Não no balé clássico, pelo menos. E as minhas amigas, mas para mim eu tava bem com isso, apesar de sempre estar fazendo dieta, porque eu era magra, mas eu não era tão magra quanto as minhas outras amigas, então eu tinha que ficar mais magra, enfim, né? E aí eu tinha algumas amigas que resolveram seguir essa carreira, né, com o biotipo do balé, que era um pouco mais e tal. Só que elas não tinham biotipo. E aí, então, elas acabavam, às vezes, fazendo até as seleções, mas elas não passavam, ou então elas tinham que, ao invés de Mesmo dançar sendo mais magras? não, essas elas tinham um biotipo mais como eu. Elas eram magras, tá? Eu nunca fui gordinha, só que mesmo assim, o meu biotipo, mesmo quando eu era mais magra, não era um biotipo de bailarina, né? Então, assim, e aí acabavam mudando, saíam, por exemplo, do balé clássico e ia para o contemporâneo, porque daí o biotipo tinha, né? Então existia toda essa questão, mas para mim, eu aceitei que o meu biotipo era diferente, que eu se eu quisesse ser bailarina, eu não ia ser bailarina do jeito que eu queria, porque o meu biotipo era diferente, mas para mim estava tudo bem. Mas para algumas pessoas não está. E é aí que eu acho que vem a nossa discussão hoje, sabe? É essa questão do. Primeiro, a gente tem que saber qual é o biotipo que a gente tem para que a gente queira. Pensa aí, Marli. Eu acho que o nosso biotipo é parecido, viu? Para que a gente queira coisas reais, porque às vezes a gente deseja algumas coisas, mas o que a gente deseja não é real. Então, eu acho que esse é um dos pontos que eu gostaria que a gente conversasse um pouco hoje, Lê. Cara, e falando em coisas reais, esse negócio do corpo é algo assim, que eu já tive muito problema com o meu corpo, muito. Eu nunca tive problema com a alimentação, eu sempre fui bem ok de comer o que eu gostava, de não fazer muita restrição, nunca tive nenhum transtorno alimentar, mas eu já tive muito problema com o meu corpo. Quando eu conheci meu namorado, há 10 anos atrás, eu lembro que a gente ia pra praia e eu morria de vergonha. Eu já fiquei quantas vezes sentada na cadeira, sem conseguir ir até o mar, porque meus amigos iam estar todos atrás e eu tinha vergonha de caminhar até a praia. Eu já fiquei de roupa, de short e blusa na praia, por vergonha do meu corpo. E eles vão pensar, Letícia, mas como é que era o teu corpo? O que ele tinha, né? Ele era muito parecido com o corpo que eu tenho hoje. Eu era 10 anos mais jovem, então eu era um pouquinho mais magra, mas assim, coisa de 1, 2 quilos. Mas eu não conseguia tirar a roupa. E por que eu quero falar isso? Para a gente entender como buscar a perfeição realmente deixa a gente muito mal. Porque, assim, ó, não era um corpo feio, não era um corpo que eu devia me envergonhar. Hoje eu tenho vergonha de ter tido vergonha do meu corpo, sabe? Tenho vontade de voltar na Letícia atrás e dar uns belos tapas na cara dela, porque não tinha motivo, não tinha porquê. Mas não era aquele corpo que eu estava acostumada a ver. Era um corpo que tinha celulite, que tinha flacidez, que tinha estria, que tinha gordura localizada. Era um corpo que não era perfeito e que nunca vai ser. Você entende? Então, se eu ficasse esperando o dia de não ter mais celulite, se eu ficasse esperando o dia de não ter mais gordura localizada, se eu ficasse esperando o dia de não ter mais flacidez, para conseguir usar um biquíni na praia, para conseguir me sentir bem com o meu corpo, coitada, né? Ia ficar esperando. Então a gente precisa também entender que a gente precisa aceitar o nosso corpo e precisa entender o que eu consigo realmente melhorar, até onde eu consigo ir, o que eu estou disposta a fazer para melhorar e o que eu não consigo. E eu preciso entender até onde eu posso ir. Porque no meu caso, uma das coisas que mais me incomoda é a celulite. E no meu caso é muito genético, porque eu tenho celulite desde que eu me conheço por gente. Devia ter uns 10 anos eu já era cheia de celulite. Minha alimentação é boa, eu nunca fui uma pessoa completamente sedentária. E tem gente que é muito mais sedentária que eu, que come muito pior e que não tem. Então, ou tu aceita, né, e vive bem com isso, ou tu vai deixar de viver tantos momentos importantes pra ti só. Porque pouco importa se as pessoas estão olhando, se não estão, se tu não tem. É tu contigo mesma, né? Então, o quanto a gente precisa cuidar e botar um filtro realmente nessas coisas que a gente vê para não buscar essa perfeição, porque ela nos aprisiona muitas vezes.
Sim, com certeza. Então, e aí eu agora, né, a gente falou um pouquinho sobre essa questão do aceitar o corpo que a gente tem. A gente até teve uma live no Engrena um tempo atrás com a Ingrid, né, a psicóloga, e a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão do aceitar. Porque assim, ó, quando a gente aceita algo que está em nós, é o primeiro passo para que a gente mude. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica brigando, fica com um chicotinho pra gente, por exemplo, a Letícia, porque eu tenho celulite, porque eu sou muito magra, porque eu isso, eu aquilo. Eu, no meu caso, né? Porque eu não gosto da minha barriga, porque o meu ombro é muito largo, porque eu também ficava de shorts, tá? Porque, porque isso, porque aquilo, porque a gente sempre fica achando alguma coisa, né? Isso é uma das coisas. Então, o primeiro passo é, tá, esse é o meu biotipo. Eu não consigo mudar tudo que tá aqui. Eu tô tentando fazer o meu melhor. Então, tá tudo bem, eu me aceito desse jeito que eu sou. E aí, feito isso, que eu acho que é, como eu disse, o primeiro passo, a gente tem que ir pro segundo passo, que é qual é o corpo ideal para você. E aí, eu vou falar a minha opinião. A minha opinião é que o corpo ideal para você, para todos nós mulheres e homens também, é se olhar aquele corpo que você se olha no espelho e aquele corpo que você se olha e se reconhece nele, né? Por quê? Como assim? Porque pode ser que eu tenha um corpo, sei lá, como eu disse, eu nunca estive acima do peso, mas pode ser que eu tenha um corpo que seja magro, mas eu me olhe no espelho e eu não me goste nele. E aí, o que acontece? Nesse caso, Lê, eu não sei, gostaria até que você falasse um pouquinho comigo. Não importa se a pessoa é magra ou se ela está acima do peso. Muitas vezes a gente se olha no espelho e a gente não se reconhece no corpo que a gente tem, tá? Independente de estar ou não acima do peso. A gente às vezes não se reconhece, né? E como é isso, por exemplo? Hoje eu tô cheia das histórias, né? Mas agora mesmo no começo do ano, o ano passado foi um ano que eu não engordei muito, mas que mudou os meus hábitos alimentares. Então, eu acabei deixando de treinar menos, porque eu gostava de treinar na academia, não podia ir. Então, mudou muitas coisas na minha vida. E o meu corpo, consequentemente, mudou. Porque a gente muda, o corpo muda com a gente. E a Lê sabe, agora eu tô com algumas questões, por exemplo, de distensão abdominal. Então, são coisas que quando eu me olho no espelho, eu não me reconheço. E se alguém chega e olha de fora e me vê e fala assim, ai, meu Deus, a menina é magra e tá querendo aí ficar melhor. Olha eu que sou gordinha, eu que deveria estar desse jeito, né? E isso não tem a ver necessariamente com o peso, tem a ver com como a gente se reconhece e como a gente se sente. Por que é que hoje, quando eu me olho no espelho, agora eu já estou no processo, né? Estou melhorando, a Lê sabe tudo mais. Por que que eu não me reconheço algumas vezes? Porque eu sei que eu consigo e eu posso me sentir muito melhor do que eu estou me sentindo naquele momento. Eu posso me sentir no momento, eu consigo, eu sei que eu já me senti sem aquela barriga estufada por conta da distensão abdominal. Eu sei que eu já me senti com mais energia, que eu já me acordei mais disposta. Então, naquele momento, eu não estou me reconhecendo naquele corpo. E não por eu estar acima do peso ou por estar muito magra, não. Eu simplesmente não estou me sentindo bem. E aí, sim, eu tenho que fazer algo a respeito, né? Que é me mudar. Então, o que eu pergunto para vocês é: você se reconhece no corpo que você tem? Esqueça tudo que as pessoas falam. Esqueça se é sobrepeso, se é magra demais, independente do que for. Quando você se olha no espelho, você se reconhece? Você fala, olha, eu gosto de estar aqui. Eu gosto, né? Essa é uma coisa que sempre quando um paciente me pergunta assim, ai, mas quanto que tu acha que eu devo pesar? Quanto que tu acha que eu devo alcançar de percentual de gordura? Eu sempre falo isso. A tua meta é te olhar e se gostar. Não importa como, não importa o número, não importa o que o número diz. Eu quero que tu se olhe e tu se goste. A gente não sai com uma plaquinha na rua falando nosso peso, falando nosso percentual de gordura. A gente precisa gostar da imagem que a gente está refletindo. E gostar da imagem que está refletindo não significa não querer melhorar nada. E eu demorei um pouquinho para entender isso comigo, sabe? Eu posso me gostar assim como eu estou e mesmo assim querer melhorar algumas coisas. E quando eu falo em melhorar,
é engraçado, assim, porque chegam pacientes para mim que aquilo que elas precisam melhorar é tão detalhe que elas precisam fazer um esforço que eu não sei se elas estão dispostas. Então, eu sempre pergunto. Porque, assim, eu, Letícia, por exemplo, hoje eu sei que para melhorar a gordurinha localizada do flanco que me incomoda e as minhas celulites, eu precisaria deixar de comer a batata frita, comer o hambúrguer, tomar minha cerveja, tomar o meu vinho, que eu gosto tanto e que me faz tão bem. Eu estou disposta? Não, eu não estou disposta. Então, eu vou aceitar o meu flanco, minha celulite e tudo mais, porque foi uma escolha que eu fiz. Então, a gente também precisa entender isso, sabe? Ó, a Daisy falando que se ama. Meu amor, mas tu é muito gata. Tu tem mais é que se amar mesmo. Tu tá muito maravilhosa. E a gente pode, né, isso, se amar e achar, de repente eu podia fazer isso para melhorar isso, eu poderia, de repente, treinar um pouquinho mais para melhorar essa outra, mas porque se ama, né, Ana? Não porque se odeia, não porque tá se punindo, não porque tá compensando. Sim. E aí essa melhorazinha, né, que a gente teria que fazer, daí aí entra a questão do biotipo. Por quê? Porque não adianta eu entrar no Instagram da Lê, por exemplo, olhar para ela e falar, eu quero ficar igual a Letícia. Eu não vou ficar, gente, eu não vou. Assim, ó, Meu mesmo Deus, que você eu já viram a faça... perna da Ana? O sonho da minha vida é essa perna Mas torneada, esse quadríceps marcado. O quadríceps dela aparece na legging. É a coisa mais vou maravilhosa. ficar com vergonha aqui, ó. Hoje eu tô sem filtro, vou ficar com vergonha. Mas assim, eu nunca vou ter o corpo da Lê. Porque, ó, por exemplo, a Lê, ela é mais. Olha o tanto de ombro que pega a imagem dela. Olha o meu quase Ah, eu tô bem pega. mais longe. Vou ficar mais longe, mas o meu é mais largo. E aí, não tem como eu olhar e falar, eu quero ficar daquele jeito, exatamente daquele jeito. Uma coisa é a questão da Ó, viu? cintura Viu? também. Viu? Perna da Ana é Ah, linda, muito maravilhosa, né? obrigada, gente, obrigada. Uma outra coisa, por exemplo, é a cintura, né? A cintura é uma coisa que eu sempre quis ter cintura. Gente, eu não tenho cintura. Eu sou quadrada, sabe? Ali na cintura. E aí adianta eu fazer, eu olhar para uma pessoa que tem um corpo, por exemplo, que a gente chama de violão, né? Que é aquele que ele é mais torneado aqui assim na cintura e maior no quadril. Gente, o meu quadril é da mesma largura do meu ombro. Na realidade, meu ombro ainda é um pouquinho mais largo. Então, assim, eu não vou conseguir ficar com esse corpo desse jeito. Mas o que eu posso fazer? Ao invés de ficar usando como referência pessoas que têm um corpo totalmente diferente do meu, se você quer usar como referência alguém, então procure alguém que esteja na melhor versão dela, mas que tenha o mesmo biotipo que o seu, para você não desejar coisas que você não vai conseguir, né? Porque essa coisa da gente consegue tudo que a gente quer depende também, tudo tem um limite, né? Nesse caso, o biotipo é um limite. Não adianta, não adianta, o biotipo é um limite. Então, a gente tem que sim buscar o tempo todo a nossa melhor versão, a forma que a gente se olha no espelho e se reconhece. Quando você se olha no espelho, você se sente com energia para fazer tudo aquilo que você quer fazer, seja, sei lá, pular de paraquedas, dançar, acordar para ir trabalhar, brincar com os filhos, independente do que for. Se sentir com energia, vitalidade, mas também tentar melhorar o seu corpo de acordo com as possibilidades, né? Até um limite dele ali. Eu vou ter a minha melhor versão dentro do meu ombro largo, quadril menor que o outro, entendeu? Então, assim, é dessa forma. Não me comparando com a Lê, por exemplo, né? E é muito engraçado, né? Porque o quanto muitas vezes a gente quer alguma coisa só porque a gente não tem ou não pode ter, né? O quanto a gente não valoriza aquilo que a gente tem e o outro que não tem valoriza. Então, aprender a se olhar com outros olhos, né? Aprender a enxergar o que a gente tem de bonito. Porque não existe um único tipo de beleza, né? Não é só bonito quem tem a cintura fina, não é só bonito quem tem a coxa grossa, não é só bonito quem tem a coxa fina, não é só... Todo mundo tem a sua beleza, né? Então, a gente precisa entender se aquilo que a gente não gosta tanto, de repente é tão lindo pro outro, por que que não pode ser pra gente também? Por que a gente não pode valorizar só porque a gente tem? É muito engraçado, assim, porque na época que eu era novinha, da minha adolescência, a moda era ser gostosona, paniquete. E eu era um fiapo, um pepino japonês, eu sempre brinco, né? Que eu era um pepino japonês.
Era moda usar aqueles vestidos bem justos, sabe? Que te torneava, assim. Eu não tenho quadril nenhum, eu estava realmente parecendo um pepino japonês. Era a coisa mais bonita do mundo. Então, assim, de repente aquela roupa não me valorizava, mas de repente se eu usasse uma outra roupa me valorizava, porque é outro tipo de corpo. Então, não adianta a gente querer aquilo que a gente não tem, porque realmente, daí vai gerar só frustração, vergonha, a gente vai deixar de repente de aproveitar algumas coisas, buscando aquilo que a gente não tem, mas sem valorizar aquilo que a gente tem, que é tão bonito também. Uhum, com certeza. E aí, agora que entra o negócio da polêmica, Lê. Ai, Que meu Deus. a questão é a seguinte, tá, Ana? Eu me gosto do jeito que eu sou, né, me reconheço, tudo bem, ou então eu não me reconheço. E até onde que vai essa questão de estar acima do peso? Estar acima do peso, no caso com obesidade, é uma coisa saudável? Eu posso me aceitar desse jeito e resolver ficar assim pro resto da vida? E aí o que eu diria é o seguinte, você pode. Você pode, por quê? Não porque seja saudável, mas porque a única pessoa que tem a possibilidade, né, de tomar uma decisão na sua vida, na vida para que mude é você, né? Não pode, eu até sempre conto a história da minha família, né, das minhas tias, da minha mãe e tal. Por exemplo, vou falar da minha mãe. Eu sempre falei para minha mãe que ela precisava se alimentar bem, se exercitar. Ela nunca fez. Por quê? Porque eu tava no pé dela. E aí o que que aconteceu? Quando ela sentiu que ela achava que ela ia se sentir melhor se ela se exercitasse e se alimentasse, ela começou a buscar isso sozinha. E aí a coisa fluiu. Não adianta a gente ficar falando para o outro que tem que fazer isso, aquilo ou aquele outro. Gente, quem tem que querer é a pessoa. Você não vai fazer por ela que tem que fazer por ela, né? Mas entra a questão do sobrepeso, da obesidade e da saúde, né? E Vou aí, o fazer que só que uma a gente fala adendo. sobre isso? Pode falar. Porque, assim, obesidade é uma doença, tá? E tem muitas comorbidades associadas. Porém, o que a gente precisa entender é que não é porque uma pessoa está dentro do peso que ela é saudável. Estar dentro do peso, estar eutrófica, não tem nada a ver com saúde, tá? Tem muitas pessoas que estão dentro do peso e têm um colesterol super alto, que tem resistência à insulina, que estão naquele peso à custa de muito remédio ou de algum transtorno alimentar. Então, a gente precisa entender também que magreza não é sinônimo de saúde. Dito Exatamente. isso, não é saudável ter obesidade. Porém, o que a gente tem por magreza hoje também está um pouquinho distorcido. Ontem a gente estava conversando sobre isso com as meninas e é muito legal porque tem uma menina que ela é super saudável, super faz exercício, super se alimenta bem e o peso dela chegou num X que não desce mais. Mas aquilo lá já é saudável, sabe? Já é o que o corpo dela já é natural para ela, só que ela quer além. Esse além para o corpo dela não é natural. A gente precisa fazer algumas estratégias para baixar e tudo mais. Só que aquilo ali já é ser magra, já é ser dentro do peso. É porque a gente está acostumado com uma magreza exacerbada também. A gente está acostumado com uma magreza. Cara, agora tem um aplicativo novo, Ana, que eu fiquei chocada. Que ele aumenta a perna da pessoa, ela fica super longilínea, já viu? Não, não Nossa, vi. depois eu boto nos stories. A pessoa fica com uma cintura desse tamanho, uma perna desse tamanho, fica assim, ó. Nossa, uma girafa super longilínea, que parece uma modelo da Victoria's Secret. Cara, aquilo ali não é natural. A pessoa tá usando um programa para fazer aquilo e a gente, para os nossos olhos, aquilo ali que é magreza. Então, quando a gente está no nosso magro, no nosso eutrófico, às vezes pra gente não é o suficiente, mas já é saudável. Então, a gente precisa cuidar um pouquinho com esses conceitos. Mas, porém, apesar de repente, se aceitar obeso, se gostar, eu fico muito feliz. Esse amor é muito importante, a gente precisa se amar. Mas eu preciso ver se não tem alguma comorbidade associada. Eu preciso ver se, de repente, não está atrapalhando demais a tua saúde. Até porque, quando a gente fala, assim, né, de emagrecimento saudável, o se alimentar bem, o fazer exercício, o ser consequência disso é muito interessante, né? Também não adianta essa pessoa emagrecer a qualquer custo, emagrecer às custas de remédio, custos de algumas coisas que vai deixar ela talvez mais doente. Uhum. Sim, com certeza. Né, essa questão, por exemplo, né, do ser magro e não estar saudável.
eu estou vivendo nesse momento, porque se eu for ver o meu peso, é um peso saudável. Só que tantas coisas por conta da minha alimentação mudaram e começaram a me trazer alguns problemas. E, assim, eu não quero isso pra mim, entende? Então, a gente aí entra nessa coisa do saudável, né? De ser magro, mas não estar saudável. Muitas pessoas não estão saudáveis. No entanto, quando a gente pensa vendo por outro lado, né? Igual a Lê falou, da pessoa está acima do peso, ela está obesa, ela tem uma doença e ela se ama, eu acho isso ótimo ela se amar. Porque se ela se ama, vai ser mais fácil dela tomar a decisão de se cuidar, justamente porque ela se ama. O que acontece é que algumas pessoas usam algo, né, nesse sentido, e a gente também não pode julgar, porque, como eu disse, é uma questão de decisão. Ela decidiu que ela vai ficar acima do peso, enfim. Usa esse, não porque eu me amo, porque, enfim, né? Porque nos Estados Unidos houve uma época em que começaram a falar que existia o obeso saudável. Só que, na realidade, gente, a obesidade, ela, como a Lê falou, ela está relacionada com diversas outras comorbidades. E essas comorbidades, como é que eu posso dizer? Surgiu uma e depois começa a surgir a outra, e quando vê o nosso carro, que é o nosso corpo, ele começa a funcionar todo errado. E aí e daí vai causando vários problemas. Então, se a pessoa se ama como ela é, se aceita como ela é, então agora vamos fazer algo para buscar a nossa melhor versão a partir disso, né? Porque se eu me amo, eu vou querer viver mais. Se eu me amo, eu vou querer viver melhor, né? Às vezes não é nem questão de viver mais, é questão de viver melhor, de ter energia para fazer o que quer fazer, né? E tudo mais. Mas a gente não pode, né, como profissional da saúde, a gente não tem como chegar aqui e falar assim, não, tudo bem, tudo ok, você escolheu estar acima do peso, ou então você não vai fazer nada a respeito, mas não é uma coisa saudável, né? É a mesma coisa que dizer para alguém que, por exemplo, tem câncer. Ah, não, você é saudável, você tem câncer, mas é saudável. Não é? Existe algo. Agora a pessoa ela vai tomar a decisão de se cuidar ou não, né? Eu sei que isso é bem polêmico, viu? Você viu a revista que saiu esses dias, Lê, falando nisso? Não. Foi uma revista, saiu uma mulher com roupa de ginástica acima do peso e dizendo que ser obeso é ser saudável e que nem, sei lá, que ser aceitável, enfim. E assim, tipo, eu até postei, depois eu excluí, porque eu falei, vai dar muito pepino isso aqui. Então, e eu não vou ter tempo para falar tudo, então, né, vamos não falar. Mas a questão é assim, gente, antigamente existia muito preconceito com as pessoas que estavam acima do peso. Então muitas pessoas olhavam para a pessoa que estava acima do peso e falavam para ela assim, não, mas é porque olha só que pessoa desleixada. Ela nem se cuida, porque se ela fechar a boca e se ela fizer exercício, ela vai emagrecer. E a gente, né, nós temos o engrene e a gente sabe que não é só isso. Porque se fosse, tava todo mundo magro nessa vida, gente. Não é fácil fechar a boca e fazer exercício. Existem questões associadas e geralmente essas questões são psicológicas. A gente come muitas vezes por quê? A gente come porque a gente está querendo tapar algum buraco que a gente tem. E a gente não encontra outra forma, então a gente começa a comer para tapar aquele buraco. Sabe? Então a gente não pode tratar também a obesidade como algo do tipo come menos e faz exercício que você vai emagrecer. A gente não pode ver dessa forma. Não pode. Então a gente tem que parar também de julgar as pessoas, né? Que a gente fala, olha só, é relaxada, não sei o quê. Não é relaxada. Não é. Existe algum problema ali. Hoje em dia, que a gente tem um pouquinho mais de estudo nessa parte da genética, a gente já sabe que tem muitos genes associados à obesidade. A gente já sabe que tem pessoas que nem comem tanto assim, que têm bons hábitos e que se exercitam, que realmente é mais difícil de emagrecer. A gente já sabe que a nossa microbiota interfere no nosso peso. Então, o nosso tipo de parto, se a gente mamou ou não, como é que foram nossos hábitos na infância, como é que é a nossa genética das nossas mães, avós, tudo mais. Tudo isso interfere. Tem pessoas que têm problemas genéticos na sociedade, que demoram mais a assistir a sociedade, tem problemas genéticos que têm mais tendência a engordar mesmo, genes associados à obesidade realmente. Então, é muito de pessoa para pessoa também, né? Do mesmo jeito que tem aquele magro de ruim,
que não vai engordar de jeito nenhum, tem aquela pessoa que realmente tem uma maior dificuldade de emagrecer e mesmo assim ela pode fazer exercícios, se alimentar bem e conseguir ter um controle da sua saúde a partir disso, né? Então, a gente precisa cuidar realmente com esse foco força e fé, porque não é só isso, porque realmente tem muita coisa associada, porque não é um único fator, né? São vários fatores que interferem. Então, a gente não pode jamais falar que é fácil, que é só comer menos, porque não é só isso. Não é. Muitas crenças relacionadas também, desde muitas crenças. Então, envolve tudo isso, né? O quanto precisa ser multidisciplinar, né? Por isso que também no Engrena, né? A gente tem a Ana, que além de personal trainer, é coach de emagrecimento, eu que sou Fisi Nutri. A gente vai ter palestras com psicólogos, com outros profissionais para realmente ter esse trabalho multi, né? Porque esse trabalho multi que é muito importante. Sim, com certeza. Então, assim, gente, eu acho que uma das questões que vou ressaltar mais uma vez, quando a gente pensa em corpo ideal para você ter, né, o seu corpo ideal vai variar muito, muito, muito de pessoa para pessoa. Então, primeiramente, a gente precisa respeitar o nosso biotipo, né? Será que o meu biotipo é igual da Gisele Bündchen para querer ter o corpo dela? Será que o meu biotipo é igual da Letícia para eu querer ter o corpo dela? Será que o meu biotipo é igual de... Sabe? Primeiro, a gente saber com quem está se comparando, né? Porque a gente não tem que se comparar com pessoas que têm biotipos completamente diferentes do nosso, porque senão a gente vai começar a ficar frustrada. E daí, sabe o que acontece? A gente fica frustrada, aí a gente fica frustrada de novo, aí a gente vai desistindo e vai deixando, e quando vê, desistiu de tudo. E aí, além de não estar se reconhecendo quando se olha no espelho, vai estar com problemas de saúde, né? Essa é uma questão. A segunda é que obesidade não é algo saudável. Então, essa questão de obeso saudável não existe, né? E também a outra crença, né, que a gente tinha aqui, que toda pessoa magra é saudável. Não é também. Mas obeso não é saudável também. Mas o que é importante? A gente precisa se amar, se gostar o suficiente para a gente buscar algo para a gente melhorar, né, nesse sentido. Então, eu estou acima do peso, então o que eu posso fazer? Qual é a única coisa que eu posso começar a fazer hoje? Uma coisinha pequena que talvez lá na frente vai impactar no meu processo de emagrecimento, que eu vou conseguir emagrecer, que eu vou me sentir melhor, né? Então, a gente tem que olhar mais vendo todos esses lados. E não julgar as pessoas que estão acima do peso, porque ninguém pode nunca olhar para... É a mesma coisa que eu chegar na vida da Letícia, assim, ó, vamos pensar que eu não conheço a Letícia. Aí eu chego e olho que, sei lá, o que a Lê tá fazendo hoje? Que ela tava comendo uva. E julgo o fato dela estar comendo uva ao invés de estar jantando. Porque é 8 horas, porque que a pessoa tá comendo uva ao invés de jantar? Uma nutricionista comendo uva ao invés de jantar? Gente, existe todo um contexto para ela ter escolhido comer aquilo naquele momento. É a mesma coisa de eu olhar uma pessoa que está acima do peso e falar, olha só que relaxada, nem para comer direito. Gente, não é assim, não é assim. E sabe uma coisa, Ana, que eu acho importante pra gente? A gente seguir pessoas reais no Instagram, né? Pra gente visualizar também corpos reais. Pra gente visualizar corpos que têm celulite, que têm flacidez, que têm estria. Pra gente ver o quanto isso é normal. Isso não é ruim, isso não é feio, isso não significa que a pessoa não come bem, não significa que a pessoa não faz exercício, não significa que ela é relaxada. Significa que ela é um ser humano. Então, depois eu vou até botar aqui nos stories do Engrena alguns perfis que eu gosto de seguir com corpos reais, sabe? Porque essa coisa do body positive, ela é muito importante a gente postar no Instagram fotos reais mesmo, assim. Eu esses dias postei um monte de fotos, assim, que tava no meu rolo da câmera. Cara, que são fotos lindas, mas a barriga não tava perfeita, não era o melhor ângulo, não era a melhor luz. Porque, assim, é lógico que a gente vai querer escolher o melhor sempre, o melhor ângulo, a melhor luz, a melhor foto. Mas aí as pessoas comparam aquilo que elas veem no espelho, no pior ângulo, com a nossa foto no melhor ângulo e pensam, meu Deus do céu, olha só como a Letícia tá maravilhosa, ela senta e a barriga nem dobra. Não é bem assim, porque tu viu o melhor que foi escolhido. Porque apesar de nunca ter usado o Photoshop, eu só postava as melhores fotos. E a gente precisa entender e ver
que é normal uma barriga dobrar, que é normal ter gordurinha, que é normal ter celulite, normal estria. Então, o quanto tem me feito bem acompanhar esses perfis de corpos reais, sabe? Para a gente não ficar só olhando as blogueiras, influencers que usam milhões de Photoshop, que elas fazem... Não, gente, elas fazem às vezes uma cintura assim, que tu pensa, querida, se tu fosse andar assim, tu quebrava. Não dá pra ter isso aí, ser mentirosa, porque dá pra ver de longe. Elas não tentam nem ser sutis, né? Uhum, pois é, pois é. Às vezes tem diversos procedimentos estéticos. Aqui o problema não é uma crítica aos procedimentos estéticos, tá? É só uma questão da gente refletir mesmo, sabe? Talvez a gente não está como determinada pessoa, mas existem diversas coisas ali naquele mundo, né? Por exemplo, agora pensando mais na área do exercício físico, né? Da musculação, enfim. Existem hoje diversas mulheres que você olha que tem aquelas coxas desse tamanho, que dá 2 coxas, né? Se juntar as minhas 2 dá coxa de uma mulher. Aí tem aquela cintura fina, aquele de determinada forma, um percentual de gordura baixíssimo, mas a que preço? Sabe? Da mesma forma que existem pessoas que querem ficar magérrimas, mas assim, num sentido não de forte, né, musculosa, existem pessoas que querem ficar musculosas e elas às vezes tomam hormônios, às vezes não, muitas vezes, né, principalmente em questões de fisiculturismo e tudo mais, existe essas questões de tomar hormônios e tudo mais. Estou criticando isso? Não, eu só estou dizendo que não é natural. A gente vê, ninguém vai colocar no Instagram uma coisa que não se sente bem com ela, assim, sabe? Tipo, ah, não, olha como eu tô feia nessa foto. Você vai postar uma foto que você tá feia? Escreve aqui. Se você olha uma foto lá no seu rolo da sua câmera e você não se sente bem nela, você vai postar? Então, por que é que a blogueira, a influencer, que ganha dinheiro com o Instagram, vai postar uma foto que nem ela se sente bem? É só a gente pensar nisso, né? E aí, existe uma outra coisa que eu falei uma vez, que a gente às vezes comenta no Engrena, Lê, que é o seguinte: a gente tem o direito de começar a seguir uma pessoa, mas também a gente pode parar de seguir essa pessoa. A partir do momento que você vê que seguir aquele perfil, aquela blogueira, ou então aquele, independente de quem seja, um amigo, uma pessoa da família, às vezes as pessoas próximas também acabam deixando a gente mal, né? Não porque elas querem, mas porque não tá fazendo bem pra gente. Aí você vai escolher ficar vendo todos os dias os stories daquela pessoa que não tá te fazendo bem. Você vai escolher ficar vendo, entra até no perfil da pessoa e fica rolando lá o feed pra ver uma coisa que você não tá se sentindo bem. Você não precisa, é só apertar, deixar de seguir. Ponto, resolveu o problema. Quem é que você tem que seguir no Instagram? As pessoas que vão trazer alguma coisa para sua vida. Então, a pessoa que tá que você sente inspiração, sabe? No sentido de, olha, essa mulher, ela é assim, mas eu gosto super dela. Olha como que ela acorda, ela apesar da correria do dia a dia, ela consegue se exercitar. Eu me inspiro quando eu olho para ela, então eu vou seguir porque ela é minha inspiração. Existem pessoas, Lê, você deve ter essa impressão também. Tem pessoas que quando a gente entra no Instagram, a gente se sente para baixo, se sente frustrado. Putz, olha só. Olha o que ela conseguiu, eu tô aqui, ou então coisas nesse sentido. E existem pessoas que você olha e você fala, não, tipo, agora eu vou fazer, agora eu vou fazer tal coisa. E se anima. Então, eu acho que a gente tem que seguir mais dessas pessoas que nos animam, sabe? E não das pessoas que nos colocam para baixo. E isso é uma escolha só nossa, porque quem vai lá em seguir e deixar de seguir somos nós. A gente tem que cuidar, né, com essa perfeição que as pessoas muitas vezes querem mostrar, tanto a nível de alimentação, quanto a nível de exercício, quanto a nível de rotina, porque daí tu acha que para tu ser saudável, tu precisa ter aquele nível de rotina, aquele nível de disciplina, aquela alimentação impecável. Mas a gente não pode esquecer que o Instagram é recorte, é pedacinhos que a pessoa escolheu mostrar. A gente não mostra tudo no Instagram, a gente só mostra os bastidores, né? Quem vê close não vê corre, né? Então a gente precisa cuidar, né? A gente não precisa, para ser saudável, acordar às 5 da manhã, tomar um suco verde orgânico e daí já ter ido fazer exercício. Não! Para ti, de repente, a tua rotina saudável é completamente outra. E a gente precisa entender que daí para alcançar o nosso corpo ideal, a gente não precisa ter aquele nível, muitas vezes, de rotina que a blogueira tem. Então não se compare. Aquele corpo ideal para ti é aquele corpo que se olha, que se sente bem, que tu consegue manter. Acho que isso é o principal, né, Ana? Que tu consegue manter
sem fazer restrições absurdas, sem precisar se matar de fazer exercício, que tu consiga ter prazer na tua rotina, que tu consiga comer as coisas que tu gosta também, vez ou outra, porque será que vale a pena tu ter um corpo dos teus sonhos para tu ficar em casa, sem poder ir comer uma pizza com teu marido, sem poder sair com os teus filhos, porque tu tá ali fazendo dieta e pesando toda a tua comida o tempo inteiro? Aí adianta ter o corpo dos sonhos para ficar trancado em casa, sendo escrava daquilo? Então é isso que a gente precisa entender, né? Sim, sim, com certeza. A Lara Nesteru, que é uma nutricionista que ela segue também, e ela fala que ela acha que todo mundo na vida deve ter chegar ao corpo dos sonhos, aquele corpo que é a cereja do bolo, sabe? Pelo menos uma vez na vida. Só pra, tipo assim, a pessoa não precisa chegar e se manter naquele corpo dos sonhos para sempre. Aquele corpo que é todo torneado, que é com percentual de gordura baixíssimo. Mas só para a pessoa entender como é que é chegar naquele corpo. E aí depois, como é que ela se mantém? Uns passinhos para trás dele. No sentido assim, ó, eu estou há 2 meses do meu corpo dos sonhos. Eu estou numa rotina normal, eu continuo fazendo exercício, eu continuo isso, eu continuo aquilo. Daí, se eu quiser meu corpo dos sonhos, eu dou aquela apertada, que daí vai ser a rotina surreal, né, Lê? Que é aquela que não é todo mundo que quer ter e também você não precisa ter, é uma escolha. E aí você tá há 2 meses desse corpo dos sonhos, né? E o que isso Tu já chegou? significa? Eu, no corpo dos sonhos? Eu cheguei muito próximo no final de 2019. Gente, Ah, e depois assim, posta uma foto pra gente ver. Eu não consigo te ver assim, diferente, porque pra mim não tem o que melhorar, tu entende? Porque quem tá de fora realmente não enxerga, né? mas é que assim, daí a gente chega no corpo dos sonhos e a gente acha que a gente precisa melhorar mais, né? Mas pra mim, o corpo dos sonhos, ele nem tinha muito a ver com questões estéticas apenas, mas é que era um momento que eu tava comendo absurdamente bem. Eu tava me sentindo tão bem, não existia essa distensão abdominal. Qualquer roupa que eu colocava, eu me sentia ali. Gente, era uma coisa assim, era muito absurdo, sabe? Mas eu não tava no nível da cereja do bolo. Eu tava naquele nível que dava para manter, entendeu? E daí, quando eu perdi isso, por isso que a gente fala que a obesidade, o ganho de peso, ele não tem a ver somente com relaxo, né? Essas coisas de ser relaxado. Quando foi que eu perdi esse corpo, né? Que eu tava me sentindo bem? Quando veio a pandemia, porque a pandemia, ela me afetou muito no sentido psicológico, assim. E aí eu comecei, e o meu jeito, né? Tem pessoas que quando se sentem mal, elas param de comer. O meu é o contrário. Então eu ia e voltava, eu ficava naquele vai e volta. E aí chegou um momento que desregulou. Então, assim, né? O ano passado eu não estava no meu corpo dos sonhos, em 2020, mas eu já estava mais próximo a ele, entende? Então, quando eu me lembro da sensação que eu tinha, era uma sensação muito boa, assim, sei lá, era uma coisa que. Sabe aquela coisa que você fala, eu quero. Você viveu alguma coisa muito legal na sua vida, um momento. E aí você fala, eu quero voltar para ele. Então, eu tenho aquilo como referência. Aquilo, mas ainda não foi a cereja do bolo, não chegou no corpo dos sonhos. Vamos ver se esse ano dá. Ai, ai, o que as meninas estavam falando ali? Que eu tava. Que a Daisy já teve o corpo dos sonhos, que a Marlise só quando tinha 23. Cara, eu fiz uma viagem com minhas amigas em 2018 para Arraial do Cabo e Cabo Frio. E eu tava no corpo dos sonhos também. Tá. No corpo, assim, nossa, as fotos eu fico assim, impressionada. E é legal, né? Porque daí é a minha comparação comigo mesma, né? Eu já estive lá, né? Recentemente. Então, quando a gente se compara com a gente mesma, é tão mais legal, né? Sim. Só que assim, gente, a questão do corpo dos sonhos é o que a gente mais fala na Engrena, sabe? Assim, ó, para você chegar no seu corpo dos sonhos, primeiro você tem que estar com uma base boa, né? Porque assim, ó, você já tem que estar se alimentando super bem, você já tem que estar praticando atividade física, dormindo bem, né? Assim, você tem que estar com uma vida que você consegue manter ali, que tá boa. Por quê? Porque aí você já chegou naquele seu corpo natural, né? Que é aquilo que você não precisa de um esforço absurdo para manter ele. E aí
tá tudo lindo, maravilhoso, e aí agora eu quero ir pro corpo dos sonhos, que é a cereja do bolo. Aí eu vou ter que dar aquela apertada, vou ter que me esforçar muito, cheguei lá. E aí quando eu volto para quê? Para base. Entende? Porque senão, se a gente ficar nesse, vai para o corpo dos sonhos e relaxa todos os hábitos, vai para o corpo dos sonhos e relaxa todos os hábitos, o que acontece é que você não vai ser saudável. E eu acho que antes do corpo dos sonhos, para mim, uma coisa que importa muito é estar saudável, estar me sentindo bem, né? A Marlise falou que não pode se comparar. Mas, Marlise, a gente não teve 2 filhos no meio desse caminho, né? Exato, né? É bem diferente. Pode falar. Talvez a questão seja, e se a gente criar um novo corpo dos sonhos a partir das experiências que a gente tem hoje, sabe? A partir de como eu vivi hoje, ó, no caso, eu tenho hoje 27 anos, mas vamos pensar que eu tivesse 50 anos. Aos 50 anos, qual é o meu corpo dos sonhos? Aos 60 anos, qual seria o meu corpo dos sonhos, né? E pensa nisso, sabe? Porque para mim é muito fácil me comparar. Por quê? Porque o meu corpo dos sonhos faz 2 anos, gente. Então é muito fácil. Mas agora, quando ele tá muito para trás, às vezes seja o fato de ressignificar. Porque o nosso corpo, gente, o nosso corpo, ele é como se fosse... Ele carrega todas as nossas marcas, ele carrega toda a nossa história, né? Então, às vezes, a barriga que tá flácida... por quê? Porque carregou 2 pedacinhos de amor ali dentro, sabe? Porque a perna que tá de determinada forma, existe algum motivo, sabe? Então, não é simplesmente uma questão de eu odeio meu corpo, eu quero estar com meu corpo quando eu tinha 20 anos. Não é isso. Ressignifique, pense como seria o seu corpo dos sonhos com a idade que você tem hoje, sabe? E pensa nesse corpo dos sonhos. E é o que tu falou, né, Ana? Muito antes da estética, né? O quanto é importante um corpo que faz o que tu quer, que tem energia para cumprir as coisas do dia a dia, que tem energia para acordar bem, que tem energia para fazer exercício, que tem energia para trabalhar o dia inteiro sem ficar cansado, sem faltar foco mental, sem faltar nada disso. O quanto isso é muito, muito, muito mais importante do que a estética, né? E o quanto a estética ela é importante, mas o quanto ela vem ao encontro disso, né? O quanto quando a gente está pensando em saúde, o quanto quando a gente está pensando em vitalidade, em exposição, e está comendo para isso, o quanto a estética vai acontecer também. A gente sempre fala, né? Em estética como consequência desses bons hábitos. Com certeza. E até, né, nós ontem estávamos em uma reunião do Engrena e uma aluna... Reunião do AA. Do AA, todo mundo começa assim a reunião. Principalmente quando começa uma turma nova, aí as meninas falam assim, meu nome é Ana, eu tô aqui desde tarará, eu já emagreci tantos quilos, eu estou... Parece a reunião do AA. Ontem eu comecei dizendo quantos dias fazia que eu não comia doce. Ai, gente, absurdo. Mas então, uma aluna ontem do Engrena estava dizendo, ela começou com a gente, né, no Engrena na turma 1 agora, e aí ela estava falando pra gente que ela foi para as férias, ela comeu mais do que ela acha que ela deveria, só que ela estava consciente de que ela estava comendo e de que ela estava sem treinar. E, no entanto, ela falou que ela sentia que o corpo dela era como se estivesse gritando para ela voltar para a rotina dela. Para que ela se sentisse bem. Ó, cheguei a arrepiar, gente, juro. Porque o corpo dos sonhos, como a Lê fala, o corpo, né, normal, ele é muito mais uma consequência de como a gente está se sentindo. Por quê? Porque quando a gente se sente... Gente, pra mim, sentir que a minha barriga não tá estufada é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Juro pra vocês. E porque eu tenho muito essa questão dessa distensão abdominal, né? Então, quando eu não estou, pra mim é a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí, ela falando que ela queria voltar pra rotina dela porque ela queria voltar a se sentir bem como ela estava antes. Gente, entendeu, sabe? É isso, é saber como que é a sua base boa e você sabe para onde voltar.
E aí, ontem eu fiquei muito feliz quando eu ouvi ela falando isso pra gente, sabe? Eu tava ansiosa porque eu queria voltar pra minha rotina. Aquilo não me pertence mais, né? Oi? Ela falou, aquilo não me pertence mais, comer daquele jeito, comer aquelas coisas não me dá mais prazer, ela falou, né? É muito incrível isso. E, Daisy, abriremos turmas em breve. Ana, a Daisy é irmã da Samara. sério? Aham. Olá, Denise. Ela é a responsável Pelo pelo chocolate. chocolate da Cacau Show. Uhum. Ai, meu Deus do céu, hein? Que delícia. Já quero. Meninas, falando nisso, ó, logo, logo vocês vão começar a ver mais nossas carinhas por aí. E aí vai ter uma abertura de turma, viu? Espero que vocês entrem com a gente. Vamos fazer um resuminho. Não saiam, porque a gente precisa tirar foto com vocês, viu? E a gente quer que Oi, vocês Mili. Boa postem logo noite. depois. É a irmã do Lucas, né? Uhum. Bom, vamos lá, meninas. Então, qual é o corpo ideal para você ter? O corpo ideal para você ter é aquele que você olha no espelho e que você se reconhece. Não porque você tá magra, ou porque você tá com a perna torneada, ou porque você tá... Não importa como você tá. Você se reconhece no sentido de que eu tenho vitalidade, eu consigo fazer tudo o que eu quero, eu tenho energia. Se eu quiser sair daqui agora e correr, eu consigo. Se eu quiser levantar e correr com meus filhos, meus netos, meus sei lá quem, eu consigo. Se eu quiser acordar cedo, sabe? Tudo que você gosta de fazer, é aquele corpo que te possibilita tudo isso. Existe essa questão da estética e da doença, né? Que é a questão de buscar estética a todo custo. No entanto, a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade é sim uma doença. E que a gente, então, você pode escolher ficar acima do peso e tá tudo bem, porque é uma decisão que só essa decisão é só sua, né? Não importa para mais ninguém, é só sua essa decisão e você que vai tomar essa decisão. Você pode se amar estando acima do peso e a gente quer que você se ame estando acima do peso, porque é o amor que você tem por você que vai te ajudar a buscar mais saúde, porque quem se ama vai querer viver mais, vai querer viver melhor, né? O que mais, Lê? Cara, eu acho que isso, né? De a gente seguir mais pessoas com corpos reais, cuidar com o que a gente vê no Instagram, filtrar, porque o que a gente está vendo é uma foto posada no melhor ângulo, na melhor luz. Então, não compare com a sua imagem na frente do espelho, se apertando nas gordurinhas ainda para ver o que tem de pior. Então, preste atenção em quem tu segue. Sigam pessoas que mostrem corpos reais. Eu vou colocar uns perfis aqui pra gente ver. Então, cuidado com essa busca pela perfeição, porque ela nunca vai existir. Não deixem de viver buscando a perfeição. Isso. E saiba, né, que você pode chegar na sua melhor versão, mas a sua melhor versão talvez não seja a da Gisele Bündchen. Por quê? Porque o seu biotipo é diferente. Porque talvez algumas pessoas tenham o ombro mais largo, a cintura mais... a cintura não, o quadril mais fino. Tem pessoas que têm o ombro e a cintura na mesma... E o quadril na mesma direção. Tem pessoas que são o formato pera. Tem pessoas que são... Porque nós somos diferentes, nosso corpo é diferente. Então, a gente pode buscar a nossa melhor versão, perder uma gordura que uma ali que está incomodando. Pode e deve ser algo que você quer. Mas antes disso, observe se você está buscando algo que você consegue ou se você só está dando murro em ponta de faca, no sentido de eu quero ficar com o bumbum de determinada forma, mas o meu biotipo não permite, né? Então, observa isso. Que a gente aprenda a ver beleza, né? Que a gente aprenda a enxergar o que a gente tem de bonito, o que a gente tem de bom, ao invés de só ficar apontando os nossos defeitos, né? Que a gente se trate como a gente trata a nossa melhor amiga, que a gente se olhe com os olhares de quem nos ama, né? Com o olhar da nossa mãe, das nossas amigas, sobressaindo as qualidades e deixando um pouquinho de ver os defeitos, que a gente não seja a nossa pior inimiga. Porque eu falo isso para minhas pacientes mulheres. A gente não precisa de inimiga, porque nós somos as nossas piores. Então, sejamos as nossas melhores amigas, que a gente se olhe com amor, com carinho, que a gente enxergue as nossas qualidades. Sim, sim. Então, o nosso desejo para vocês é que você viva num corpo que você gosta, num corpo que você se reconheça, num corpo que te dê toda a energia para fazer tudo o que você deseja e que você conquiste a sua melhor versão, se for o que você quer,
mas respeitando o seu biotipo e os seus desejos. Então, acho que isso é o que a gente mais deseja, né, para todos vocês. Gente, Olha quanta só, a coisa! Cláudia. Tô amando meu corpo depois de 3 meses de migrena. Eba! Olha, Fala. Adriana, sim, é por muito amor mesmo. Início não é fácil, mas o resultado é maravilhoso. Hoje me sinto mais disposta, mais leve, mais feliz e falta muito ainda, mas um dia de cada vez. Exatamente, gente. Sério, muito, muito Aprendi obrigada. isso com vocês. Ai, Adri, a gente fica feliz demais. Demais. Gente, demais, demais, demais. Vamos tirar nossa foto? Não saia, porque a gente vai tirar nossa foto. Vamos lá, Lê, vamos lá. Hoje sem filtro. Acho que deu a live mais certa, né? Do sem filtro. Mais uma. Pronto. Aê. Meninas, que papo incrível. Amamos estar com vocês. Foi muito gostoso. E a gente se vê de novo na segunda-feira. Segunda-feira. Meninas, olha só. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu estava pensando, já comentei até com a Lê, em fazer alguns treinos ao vivo no Engrena. O que vocês acham? Se vocês quiserem, depois manda mensagem lá. A gente vai postar essa foto e manda mensagem lá embaixo depois pra gente saber se vocês querem, tá bom? Então, ó, beijo e muito obrigada por estarem Beijo. aqui. Tchau, tchau.